E aí, galera, tranquilo? Beleza? Show! Tio Franklin daqui na quarentena, longe de vocês, mas somente no físico, aqui em pensamento, e o coração tá bem juntinho, pensando em você, pensando no seu trabalho, nas suas atividades. Então tô aqui gravando este vídeo para te mandar conteúdo de qualidade, aquela mesma qualidade que a gente tem quando tá juntinho, presencialmente. Tô com saudades, principalmente de dar uma perturbada em vocês, hein? É bom demais aquela brincadeira gostosa. É bom demais sorrir e sinto falta de vocês. Enquanto isso, vamos nos divertindo aqui à distância mesmo. E ó, vou te dar uma dica. Pega na hora de assistir a aula aqui, coloca na velocidade 1,25. Aí você vê que tem um vídeo de 20 minutos, 25, 30 minutos, põe na velocidade 1,25. E aí a informação ela agiliza para você. É bem melhor. Eu tô acostumado a assistir no 1,5, é legal. 2.0 para mim ainda está impossível, mas é legal. Agiliza o vídeo, a informação é passada do mesmo jeito. Se você é só uma sugestão, se você não quiser, a gente fica assim do mesmo jeito na velocidade normal. Legal? Só uma sugestão para a gente poder agilizar os nossos estudos. E ó, então dando continuidade ao nosso trabalho iniciado, vamos fazer aqui uma breve revisão do que é substância mistura, dos estados físicos da matéria, das transformações dos estados físicos da matéria, e aí na sequência faz exercício. Da onde que vem o exercício? Então você tem duas opções. Vai até a escola, a coordenação vai imprimir para você esta lista, porque eu mando por e-mail para a escola, e você leva para casa e faz, e devolve para a escola na semana seguinte resolvido. Ou na descrição deste vídeo, tá ali um link em que você vai clicar e vai abrir o mesmo arquivo. Aí a opção é sua. Se você tem condições de imprimir, legal, imprima. Franklin, eu não tenho condição de imprimir, eu só consigo resolver aqui pelo celular. Você consegue resolver pelo celular? Então tá, resolve pelo celular, printa a tela e me devolve no Classroom aqui mesmo. Então você posta a imagem da sua resolução, seja uma foto da folha que você imprimiu, um print do computador que você está utilizando, ou, eu peguei a folha, consegui resolver, peguei um celular aqui, tirei uma foto, vou subir aqui para o Classroom, vou entregar a atividade. Perfeito. Tá combinado assim, entendeu? O que importa é que eu preciso saber se você está comigo aqui assistindo aos vídeos e a resposta disso é a resolução dos exercícios. Legal? Lembre-se que este vídeo aqui é só entre nós. É um canal fechado aqui, é não listado, então só você e os seus colegas de sala que estão assistindo a esta aula. Tá? Você pode compartilhar com outro colega da primeira série, você pode, sem problema nenhum, tá bom? Mas saiba que eu estou fazendo esse vídeo especialmente para você, meus queridos alunos aqui do Fausto Garcia Bueno, primeira série matutino, e a primeira série C matutino, primeira série D vespertino. Legal? Então tá bom, sem mais delongas, bora pro serviço. Tá pronto? Preparado? Sabia que você ia gostar dessa. Então apertem os cintos e vamos nessa. Vamos fazer aqui a mudança, muito bem. Vamos trabalhar aqui os estados físicos da matéria e eu quero adiantar aqui o seguinte, ó. Toda vez que a gente fala em sólido, líquido e gasoso, então eu quero que você visualize aqui, ó. Palavra sólido, olha o comportamento das partículas. Palavra líquido, olha o comportamento. Palavra gasoso, olha o comportamento das partículas. Entende o que eu estou falando? Então eu quero que você perceba como é que estão as partículas em cada estado físico. Esse é o desafio desta aula. Então tá aqui, ó, no estado sólido, nós temos o quê? O volume e forma definidos para todo o material sólido, porque as partículas têm forças de coesão altas, forças de coesão são forças de atração, então essas partículas encontram-se muito próximas umas das outras, olha a imagem aí. Nós temos o quê? Um movimento de vibração das partículas sólidas, em torno de posições definidas. Então a partícula sólida não vai assim para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, apenas vibram no seu eixo, no seu ponto. E o estado líquido apresenta um volume definido, ou seja, 1 litro é 1 litro, mas a forma é variável, ou seja, o litro numa garrafa quadrada, retangular, circular. Então este volume é constante, mas numa forma variável, pois depende do recipiente que o contém. As partículas líquidas têm maior movimento, consegue fluir, por isso que líquidos nós chamamos de fluido, gases também chamamos de fluido, porque fluem, porque se movimentam. E as forças
de coesão de atração são mais fracas com relação às partículas sólidas, certo? O que mais? Continuam unidas, mas com maior movimento, mas com maior liberdade de movimento. Então, é por isso que você pega uma água na garrafa e você vira a garrafa e você vê que o líquido, né, a água, flui para um lado, escoa para o outro, numa superfície inclinada. Nós temos o que? A observação da movimentação das partículas que estão ali unidas. Eu consigo ver a água ainda ali em conjunto. No estado gasoso, nós temos forma e volumes variáveis, partículas afastadas demais umas das outras, você nem enxerga a olho nu. Você tem, portanto, partículas com liberdade de movimento total, altíssima cinética. Forças de coesão não existem, e sim forças de repulsão, estão cada vez mais distantes umas das outras. E aqui eu tenho a imagem de uma que nós chamamos de quarto estado físico da matéria, que é o plasma. Não é nem sólido, nem líquido, nem gasoso por completo. Não é nem gás por completo, vou dizer assim. Ele está quase gasoso, é um tipo de estado gasoso. Vamos falar mais ou menos assim. Então o plasma ele é similar ao gás. E como é que surge o plasma? Então pensa num material no estado gasoso, que quando está quente, as ligações entre os átomos se quebram, se rompem, e eu tenho, portanto, moléculas e separadas, quebradas em átomos. E aí esses átomos, eles vão adquirir carga elétrica positiva ou negativa. É o que a gente chama de íons. E aí, esse material no estado gasoso ele é eletricamente condutor e responde fortemente aos campos eletromagnéticos. Então, se você já viu aquela imagem da aurora boreal, por exemplo, é justamente o plasma na atmosfera ali fazendo esse movimento. E é justamente nos polos que ocorre a aurora boreal. Isto é o plasma. Legal? Agora, voltando para o nosso sólido, líquido e gasoso, vamos abordar as mudanças de estado físico. Então, um sólido, ele se transforma em líquido através da fusão. O líquido se transforma em sólido através da solidificação. O líquido se transforma em gás através da vaporização. O gasoso volta a ser líquido através da liquefação ou condensação. São duas coisas diferentes. O sólido se transforma em gás através da sublimação e o gás volta a ser sólido pela ressublimação ou sublimação inversa ou apenas sublimação gás sólido. Vamos abordar algumas dessas informações aí. Por exemplo, na fusão que nós associamos ao derretimento, a fusão da água, o derretimento da água se dá a 0 grau. Da acetona, menos 95 graus. Do álcool, o álcool etílico, menos 117 graus. O cobre, a fusão do cobre, o derretimento do cobre, a 1083 graus. Então perceba você que cada substância vai ter a sua temperatura para derreter, para fundir. E essa é a mesma temperatura para congelar, para solidificar. Então, como assim, Franklin? Deixa eu explicar para você. Vamos pegar o gelo, que está lá no congelador, tá lá naquele ambiente, está menos 10 graus Celsius. Então, você retira o gelo do congelador, coloca em cima da mesa, o gelo está a menos 10 graus Celsius. Ele vai aquecendo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 0 graus Celsius. Começa a derreter, começa a fundir. E durante a fusão, a temperatura é constante. Acabou a fusão, então a água pode continuar a aumentar a temperatura. 1 grau, 2 graus, 5 graus, 10 graus, 20 graus, 30 graus. Agora pensa no inverso. Peguei a água da torneira, temperatura ambiente, 25 graus Celsius, vamos dizer. Coloco na forminha, coloco lá no congelador. E lá dentro a temperatura vai cair. 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, olha aí na tela, não é justamente 0 grau o ponto de derretimento e fusão? Pois é, a volta, que é a solidificação, também vai acontecer a 0 graus Celsius. Então, a diferença entre eles é o quê? Se está tendo aquecimento ou resfriamento. Então, a temperatura ela é a mesma, 0 graus, para a fusão no aquecimento do gelo e para a solidificação, que é o resfriamento da água líquida. E enquanto a água estiver congelando, nós temos temperatura constante de 0 graus. E ali vai coexistindo o líquido e o sólido. Na mudança de estado físico, nós temos os dois estados físicos ali misturados, até que totalmente o líquido vire sólido, vire gelo,
E aí a temperatura pode continuar diminuindo. -1, -2, -5, -10 graus Celsius. Legal? Isso funciona para qualquer substância, para qualquer coisa pura. Legal. Agora, para outras abordagens aqui, ó. Vamos lá, nós falamos da fusão versus solidificação e a vaporização versus liquefação, condensação. Então vamos lá. Primeiro, vaporização é quando o líquido vai para o estado gasoso. Isso acontece de 3 formas diferentes. Então tem vaporização por evaporação, por ebulição e por calefação. Qual que é a diferença, Franklin? Tá bom, eu vou te falar. A ebulição é um processo natural, um processo que você põe ali a roupinha no varal e a água naturalmente vai evaporando. Então isso é lento. A ebulição é quando você pega o líquido, fornece calor e provoca fervura. Então a ebulição está associada à fervura. Colocou a água para fazer café e aí você percebe que a água está fervendo, você vai avisar sua mãe e vai falar o quê? Vai falar: mãe, a água já está ebulindo. E tua mãe fala o quê? Ô moleque, vai dormir, o que você está falando? Você fala: não, mãe, estou explicando aqui, ó, vídeo aula. Ebulindo, está fervendo, ebulição. Mostra aí o teu conhecimento franquímica virtual online para sua mãe na hora de fazer o café no dia seguinte. Tá legal? E a calefação, Franklin? A calefação é quando a água faz tsh, quando encosta na chapa quente. Aqueles ferros que você aperta o botãozinho e começa a borrifar uma água e aí sai aquele vaporzão. É porque a água líquida sofreu calefação, é um processo brusco de vaporização. Tranquilo. Com relação à ebulição, todo líquido vai ter uma temperatura para sua ebulição. Então dá uma olhadinha aí, ó. A ebulição ocorre a uma determinada temperatura, que é específica para cada substância pura e pode variar de acordo com a pressão atmosférica local. Então é o que nós falamos, que a pressão de 1 atm ou ao nível do mar, a água ebule a 100 graus Celsius. Ao nível do mar, o álcool etílico ele ebule a, se eu não me engano, 79 graus Celsius. Então, cada líquido vai ebulir, vai ferver a uma temperatura específica, dada uma pressão atmosférica local. E aí padronizamos a pressão atmosférica. Tanto que aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que estamos aí a 600 metros acima do nível do mar, a água não ferve a 100 graus Celsius, ferve a 98 graus Celsius. Então, a cada 1000 metros ou 1 quilômetro acima do nível do mar, a temperatura de ebulição cai aproximadamente em 3 graus Celsius. Faz sentido para você? Então, beleza. Considerando a pressão constante, a ebulição de uma substância, então, ocorre naquilo que chamamos de temperatura de ebulição. E aqui, exemplos. Olha para a água. Temperatura de ebulição da água, da acetona, do álcool, do oxigênio. Sim, o oxigênio ele é gasoso na temperatura ambiente, mas a menos 183 graus Celsius, daí para baixo, eu tenho um oxigênio no estado líquido e ele ferve a menos 183 graus Celsius. Perceba, portanto, que cada substância tem a sua temperatura de ebulição. Quando o álcool está fervendo a 78, o oxigênio já está gasoso, ó, há muito tempo. Concorda comigo? Maravilha. E a condensação é a mesma coisa, é a volta. Não tem a solidificação, que é a volta da fusão? A condensação é a volta da ebulição e ocorre na mesma temperatura. Bem entendido isso? Então, depois de a gente ver aqui, ó, fusão versus solidificação, vaporização versus condensação e a sublimação versus ressublimação. Mas antes disso, no papel, a telinha aqui mostra liquefação versus condensação antes. Então vamos lá. Qual é a diferença? Liquefação é a passagem do estado gasoso para o líquido por aumento de pressão. Quando você carrega um botijão de gás cheio, e aí você percebe que lá dentro parece que tem uma água, tem um líquido. Já fez isso? Já percebeu isso? Você nunca pegou? Não, eu não aguento. Então pergunta para quem consegue levantar um botijão de gás. Perceba se não tem parece que tem um líquido lá dentro. E é justamente isso. Eu te pergunto e você me responde daí, de onde você estiver. O que você compra lá, o gás, né, de cozinha? Como é que ele é chamado? Qual é a sigla do gás de cozinha que você compra? GLP. Então, GLP quer dizer gás liquefeito de petróleo. Opa, liquefação. Passagem do gasoso para o líquido por aumento de pressão. Então, eles injetam o gás propano e butano, vai injetando o gás, vai enchendo de gás, vai pressionando cada vez mais,
para ter os 13 quilos de gás aí dentro, a pressão é tão grande que ele vai liquefazendo, uma parte dele vai virando líquido. Tanto que quando você fala que acabou o gás e você pega o botijão ali vazio e mexe, você não percebe mais aquele movimento de líquido. Isso é a liquefação, tá bom? O líquido em função do aumento de pressão. A condensação já é o seguinte, o estado gasoso se transformando em líquido pela diminuição da temperatura. Então tá aqui, ó, a passagem do gasoso para o líquido pelo resfriamento. Então, quando você olha aqui fora de um copo gelado, uma garrafa gelada, aquelas gotículas de água, e você acha que é porque tá furado o frasco, né? Tá vazando água? Não. Na atmosfera tem vapor d'água. Esse vapor d'água é em contato com a superfície fria, sofre o quê? Condensação. As gotículas na superfície significam a condensação da água no estado gasoso, voltando a ser líquido. Só falar condensação é voltar a ser líquido. A chuva chamada precipitação pluviométrica, que nome lindo. Precipitação quer dizer caiu. Pluviométrica é chuva, é a queda da água condensada. Então a nuvem é aquele vapor d'água que vai se juntando, vai carregando em formato líquido, vai carregando em líquido, até que não segura mais e cai na forma de chuva. Legal? Então agora, fechado aqui a vaporização versus liquefação, condensação. Então agora o próximo slide com certeza é a sublimação e a ressublimação. Bom, nós temos aí exemplo de material que passa do estado sólido para o gasoso sem passar para o líquido, o gelo seco e o iodo. O gelo seco é gás carbônico no estado sólido, então quer dizer que o estado natural dele é gasoso, só que ele foi congelado a temperaturas baixíssimas, e como ele é muito volátil, então ele vai para o estado gasoso sem passar para o estado líquido. O iodo, o pó de iodo é um pozinho roxo, né? Que quando aquecido forma um vapor violeta, esse vapor sobe e encosta no vidro lá em cima, que é mais gelado, e sofre aí a ressublimação, volta a ser sólido. Essa experiência aqui do iodo é o seguinte, a ideia é purificar o iodo. Então você tem um pó de iodo com algumas impurezas, você esquenta essa mistura, e aí você tem o iodo verdadeiro que está sublimando, e ele ressublima na superfície do vidro lá em cima. Então ali é iodo puro, é o que está acontecendo nesse momento. Legal? Um exemplo prático aí de sublimação é a liofilização. Conhece essa palavra? Já comeu frutas cristalizadas, frutas secas, como esses pedacinhos de maçã? Olha só, como que é feito aí essa maçã desidratada, que é o termo mais chique para isso. Então, primeiro, retira-se a pele, né, a casca do fruto e corta em pequenos pedaços ou pequenas fatias. E aí, esse material sofre um rápido congelamento, temperatura entre menos 30 e menos 40 graus Celsius. Então, rapidamente eu tenho esses pedacinhos congelados. Esse material, esse alimento, tem bastante água, concorda comigo? Tem bastante água. Como é que seca se eu acabei de congelar? Então, esse material congelado sublima, ele vai para uma câmera, essa câmera baixa a pressão atmosférica ali rapidamente, então aquele gelo feito do congelamento, ele sublima. Então esses pedaços congelados vão para uma câmera que tem baixa pressão atmosférica ali, retira-se todo o ar que está lá dentro, então a água congelada sublima, passa para o estado gasoso sem passar para o estado líquido. Então você tem esses pedacinhos desidratados. E na sequência, um rápido aquecimento assim, ó, desse material entre 30 e 60 graus para tirar qualquer resíduo de umidade. E aí eu tenho essa fruta ou fruto cristalizado, desidratado. É assim que faz. O processo chama-se liofilização. Bacana, né? Então, e para fechar essa parte aqui, qual é a relação com a energia nas mudanças de estado físico? Então nós temos aí, ó, a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, a vaporização, passagem do líquido para o gasoso,
a sublimação do sólido para o gasoso, tudo isso envolve o que? Ó, transformação endotérmica, tá vendo aqui na coluninha? Transformação endotérmica, ou seja, absorção de calor. Fusão, vaporização e sublimação são processos endotérmicos, precisam absorver calor para acontecer, para que as partículas que estão juntinhas fiquem cada vez mais separadas. Perfeito? E o contrário de cada um desses processos, a solidificação, que é o líquido para o sólido, a liquefação ou condensação, que é gasoso para o líquido, e a sublimação inversa ou ressublimação do gasoso para o sólido envolve o quê? Uma transformação exotérmica. O material tem que perder calor para acontecer. Perde calor, exotérmico. E aí nós temos o processo acontecendo. Maravilha? Então, essa é a primeira parte aí, que é com relação aos estados físicos da matéria. E já pega logo o segundo link aí, a segunda aula, aqui na descrição mesmo, antes do exercício, eu vou deixar aqui na descrição um novo link para a aula de diferença entre substâncias e misturas, pois no arquivo nós temos aí tudo junto, tá bom? Substâncias e misturas com mudança de estado físico. Aqui eu vou interromper porque o vídeo já está aí, o vídeo já está de 10, 20 minutos, 21 minutos. Então passa para o próximo vídeo para você completar o conteúdo e aí você faz os exercícios. Legal? Então, maravilha, prazer enorme. A gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo, viu? Um abraço!